Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que eu sei que aflige muitas de nós. As crises de birra, as resistências, aquela dificuldade que o filho tem em aceitar um não, a dificuldade de obedecer regras e limites. Talvez você até já tenha se perguntado por que ele entra em crise quando você diz que não pode alguma coisa, ou por que ele reage tão forte como se estivesse sofrendo por dentro. Eu quero te contar uma coisa muito importante. Essas crises que seu filho faz não são só birra ou manha, como muita gente fala por aí. Elas podem estar ligadas a algo muito mais profundo, a algo que ele viveu lá no comecinho da vida, na gestação, no parto e até mesmo no momento em que você descobriu que estava grávida. E olha, não é só a criança que sente isso não, viu? Nós adultos, nós também reagimos mal a um não, quando temos essas marcas emocionais. Pensa só, quantas vezes você mesmo já ficou magoado porque alguém te disse um não ou porque você foi contrariado? Então agora eu vou te explicar de onde pode estar vindo esse comportamento do seu filho e talvez até o seu também, em ter dificuldades em ouvir um não. Você sabia que o primeiro não que o bebê pode receber é lá no momento em que ele foi concebido? Sabe quando a gente descobre a gravidez e por algum momento a gente pensa assim, caramba, eu tô grávida, e agora? Será que eu tô preparada? Ou então você pensa assim, caramba, não era o momento, eu não queria agora. Mesmo que depois a gente aceite a gravidez, aquele sentimento inicial de rejeição, aquela palavra ou aquela memória que a gente tem de que não era agora, o bebê sente e ele se ressente com isso. E como o bebê sente tudo que a mãe sente, ele guarda isso como uma memória emocional. Então, quando ele cresce e ouve um não vindo de você, é como se ele revivesse aquela sensação de não ser bem-vindo, de não ser amado, e pode até vir também junto um sentimento de rejeição. Outro momento que pode gerar essa dor é quando os pais descobrem o sexo do bebê e ficam frustrados. Por exemplo, se os pais esperavam uma menina e vem um menino, ou vice-versa. Mesmo que ninguém fale, o bebê sente. E de novo, aquele não, aquele eu não era o que vocês esperavam, vem forte nele. E tem mais, se o parto ele foi difícil, se o bebê teve que nascer por cesárea, ou então se o parto precisou ser apressado por algum motivo, se o bebê teve que nascer às pressas, se houve indução por ocitocina, ou se houve manobras médicas para ajudar o bebê a nascer, ou então se foi usado fórceps ou extrator a vácuo. Tudo isso faz o bebê sentir que ele não teve o direito de nascer no tempo dele e do jeito que ele queria nascer. Aí sabe o que acontece? Quando a criança cresce e alguém manda nela ou diz um não, ela revive aquele sentimento antigo de não posso fazer do meu jeito. Porque se ela não nasceu do jeito que ela gostaria, esse sentimento vem à tona. Por isso ela grita, ela chora, ela se joga no chão, porque é uma memória que está viva dentro dela. Mas aí você pode pensar assim, mas Roberta, o meu filho nasceu de parto normal. E mesmo assim ele não obedece regras, ele não sabe ouvir um não, ele faz birra. Mas aí eu pergunto para você o seguinte, mesmo o parto sendo natural, ele precisou ser apressado, seu bebê nasceu às pressas? Ou então foi usado a indução de ocitocina? Ou então houve alguma manobra médica, alguma intervenção por fórceps? Será que ele nasceu antes da hora ou nasceu prematuro? Porque quando o bebê ele é apressado, ele nasce antes do tempo, ele carrega o medo de não conseguir fazer as coisas no tempo dele. Aí quando a gente apressa ele, ou manda ele fazer algo rápido, ou diz um não, aí ele entra em crise. Então eu vou dizer para você algumas das coisas que você pode fazer. Quando seu filho fizer birra ou quando ele tiver dificuldades em obedecer regras e limites, ao invés de você só dizer um não, você pode primeiro tentar acolher o sentimento dele. E como que você faz isso?
Você olha nos olhos dele, você abaixa na altura dele e você diz o seguinte, olhando para ele: filho, eu te amo e eu vejo que está difícil para você agora. E eu sinto muito se a mamãe te magoou, mas agora não é a hora de fazer isso. Ou então, se você perceber que ele se irrita quando ele é apressado por você, você pode falar o seguinte para ele, olhando nos olhos dele: filho, eu sei que você não gosta quando eu te apresso e eu vou tentar te dar mais tempo, tá bom? Mas o mais importante é você começar a falar com o coração, mesmo que ele não entenda o que você está dizendo. Então você diz o seguinte: filho, você é muito amado, é muito bem-vindo do jeitinho que você é. E me perdoa se em algum momento você sentiu que não podia estar aqui, mas a mamãe te ama muito. E mesmo que ele não entenda com a mente consciente, ele vai entender com a mente consciente e com o coração dele. Então, quando você perceber que a crise de birra ou que a dificuldade de ouvir um não está muito forte, perceba qual é a situação que é o gatilho para o seu filho ter essa crise. Qual é o gatilho que faz ele não querer te obedecer? Porque esse comportamento dele, está contando sobre a memória que foi percebida como um trauma que foi para ele quando ele era bebê. Então, você pode se fazer as seguintes perguntas. É quando eu apresso meu filho que ele tem essas crises? É quando eu interfiro no que ele está fazendo? É que ele passa por essa situação? É quando eu digo um não? É quando eu nego ele como filho? É quando falta conexão com esse filho? É quando ele se sente rejeitado? E aí você também pode fazer algumas perguntas para você também. Será que eu vivi essa mesma situação ou algo parecido? Será que eu me senti rejeitada quando a minha mãe engravidou de mim? Será que eu também fico mal quando alguém me diz não? Você fazendo essas perguntas, você vai conseguir identificar qual é o gatilho. E isso vai ajudar muito a você entender o motivo por trás desse comportamento e também vai poder ajudar o seu filho. Outro motivo que é muito profundo e que pode fazer com que o seu filho entre em crise quando ele recebe um não, é quando durante a gestação ou no parto, ou até mesmo nos primeiros meses de vida, a mãe esteve emocionalmente indisponível para ele e acabou não criando o vínculo e a conexão que esse bebê precisava. E isso pode ter acontecido por diversas razões. De repente a mãe passou por alguma depressão, ou por alguma perda, por um desafio ou por uma dor muito grande, uma dor emocional, ou então no trabalho, devido a tantas responsabilidades, ela não conseguiu estar emocionalmente presente e não criou o vínculo e a segurança que o bebê precisava. Só que para o bebê, isso é uma dor enorme, mesmo que ele não consiga se expressar em palavras. E aí sabe o que acontece? Quando essa criança agora maiorzinha pede algo e ouve um não, ela revive sem perceber a dor daquela falta de conexão que sentiu lá atrás. Por isso, ela reage com tanta intensidade, com raiva, com birra, com grito. É como se aquele não que ela ouve hoje trouxesse à tona o sentimento, aquele sentimento que ele sentiu lá atrás de minha mãe não me vê, minha mãe não está comigo, eu não sou importante para minha mãe, eu sou um erro para minha mãe porque minha mãe não me queria, eu sou uma menina e minha mãe queria um menino, ou vice-versa, né? E muitas vezes o adulto não entende o tamanho dessa dor, porque o comportamento da criança, ele parece desproporcional, mas para essa criança não é. Para ela é a dor do passado que grita agora no presente, entende? Por isso, ao invés de apenas insistir no não, ou tentar controlar o comportamento, ou gritando com ela, ou colocando de castigo, o caminho mais amoroso e verdadeiro de acolher essa dor é entendendo essa criança, é acolhendo essa criança. E você também pode aos poucos ir falando com essa criança, com seu filho, nas entrelinhas,
sobre o nascimento, sobre a gestação, para começar a ressignificar essas dores internas que ele sente. Então você pode dizer para ele o seguinte: filho, você é o filho certo para mim e eu te amo do jeitinho que você é. E eu sinto muito se quando você estava na barriga da mamãe, eu não consegui estar tão disponível como você precisava. Mas agora a mamãe está aqui, pronta para te amar e cuidar de você. Mesmo que o seu filho não entenda racionalmente, o coração dele vai entender, porque é no coração que essas dores ficam registradas. E sabe o que toda criança deseja? Toda criança deseja ser amada e ser aceita exatamente como ela é. Então, por isso, sempre que for possível, diz para o seu filho: filho, você é o filho certo para mim e eu te amo do jeitinho que você é. Porque com amor e paciência e usando essas falas mais direcionadas, você vai ajudando seu filho a curar essas feridas que ele carrega desde o comecinho da vida. E você vai ver como, com o tempo, ele vai começar a reagir de forma diferente, de forma mais segura, mais confiante e com menos resistência. Lembre que as crises, elas são apenas manifestações das memórias inconscientes, invisíveis e incontroláveis que fica gravada em todo o nosso ser. E só você, como mãe, tem o poder de reescrever a história do seu filho. E quando a gente cura a nossa dor, a gente também ajuda os nossos filhos a se curarem também. Por isso, eu quero agora te deixar uma mensagem do fundo do meu coração. O seu filho, ele não está contra você. Ele está tentando te mostrar algo que está doendo dentro dele através desse comportamento. E eu estou aqui para caminhar com você nesse processo e poder ajudar você. Então eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que você tenha conseguido entender o que pode ter acontecido na sua gestação, no nascimento, ou até no momento que você descobriu que estava grávida, e que a partir de agora você olhe seu filho com um outro olhar, um olhar mais amoroso, e sempre que você precisar, veja esse vídeo novamente. Se você quiser, anote essas frases para que você possa lembrar de falar essas frases para o seu filho. E aos poucos você vai ver que o seu filho vai mudar o comportamento dele, ele vai ficar mais dócil, mais amoroso, porque você vai estar contando a sua história para ele, você vai estar contando o que aconteceu com você durante a gestação, você vai estar contando o que aconteceu no momento do parto, e ele vai entender. E ele vai sentir todo esse seu amor por ele, conforme você acolher os sentimentos dele. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, dê o seu joinha. Compartilhe com outras mães que precisam ouvir também esses ensinamentos, que também estão com filhos com problemas em obedecer regras, em obedecer limites. E você compartilhando e você dando o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é importante e ele compartilha com outras mães, ele mostra para outras mães que também precisam dessa ajuda e desse conforto. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.